Família Palestrina, quando surge, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, bom domingão pra todos vocês. Hoje tem estreia no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, já com a chavinha virada pra maior competição nacional e convido todos vocês, porque hoje à noite tem pós-jogo, logo depois do jogo, um pouco depois, né? Enfim, que a gente vai no estádio, aquela coisa toda, a gente entra ao vivo aqui com a coletiva do Abel e pra resenha com todos vocês. Mas esse vídeo aqui não é sobre Palmeiras especificamente, tá? Ainda bem que a gente tem a internet, de verdade, cara, ainda bem que a gente tá em 2025, tem a internet, cada um tem liberdade de expressão, a gente, pega um celular, grava o que pensa, quem concorda, legal, a gente vem, troca uma ideia, quem discorda com educação, a gente troca uma ideia também. Pelo seguinte, meu parceiro, vocês assistiram ontem São Paulo e Sport? Eu vou falar sobre algumas questões do São Paulo, algumas questões do Corinthians também, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre Flamengo, Inter, essa é a história desse vídeo aqui. Cara, na boa, torcedor São Paulino, tô esperando você nesse vídeo, velho. Tô esperando, porque é o seguinte, eu não tô vendo a mídia tradicional falar absolutamente nada, nem sobre São Paulo e nem sobre Corinthians, então a gente vai falar aqui, tio. Nós vamos trocar essa ideia limpa aqui. Quando o Palmeiras venceu o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista com aquele pênalti que pra mim foi inexistente, eu abri a câmera aqui nesse canal, eu fiz lives e assumi a bronca. Falei, pô, vocês estão chorando demais, assim, assado, em função do que aconteceu contra o Novo Horizontino. Criei todo aquele contexto, mas eu assumi. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Só que do lado daí, torcedor São Paulino, desculpa, isso aqui pra vocês foi pênalti na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport. E aí, eu quero que além de assumir, eu quero ver o posicionamento do clube, do São Paulo Futebol Clube. Porque a arbitragem nesse país é ruim. E ninguém mais pode reclamar de arbitragem, nem o Palmeiras, porque todo mundo votou pro Edinaldo ficar lá, no comando da CBF. E o grande problema do futebol brasileiro hoje, torcedor São Paulino, palmeirense, corintiano, flamenguista, não importa o que você seja, é que o sistema é ruim, o comando é ruim. E quando o comando é ruim, a sequência é péssima, velho. Ó a seleção brasileira como tá, ó a arbitragem nesse país, torcedor São Paulino, como está. Só que assim, vocês enviaram um ofício pra Federação Paulista, uma cartinha que respondeu assumindo o erro, falando que era interpretativo, mas que assumiu o erro, enfim. Agora, cadê a cartinha? Será que o Sport vai mandar uma cartinha pra CBF e a CBF vai assumir o erro de ontem? Porque foi errado, não foi pênalti. Então eu acho que tem que parar um pouquinho, o mundo tem que parar de ser hipócrita, velho. Todo mundo, mano. Todo mundo, pra gente ter um futebol mais justo. Ou então não cai nessa conversa. Ou então para de chorar até hoje. Nós estamos dia 30 de março, o Campeonato Paulista já acabou, vocês continuam chorando daquele lance, né? Vocês esqueceram 2022. Vocês vão esquecer o jogo contra o Sport ontem. E você, torcedor São Paulo, tem um outro torcedor que vai concordar comigo, que é racional. Só que eu quero ver o Casares. Eu quero ver o Casares, eu quero ver a diretoria do São Paulo que vai fazer. E se a diretoria do Sport fizesse alguma coisa, não vai fazer porque o jogo terminou empatado e o Caleri chutou a bola lá na Argentina, né? Se fizesse, como seria a reação da CBF? Então é o seguinte, CBF, Federação Paulista, é pra todos, né? Contra o Sport também tem que valer. Então esse é o primeiro ponto do vídeo. Segundo ponto do vídeo, rapaziada, parabéns ao Cortinas, campeão paulista de forma justa. Fez a melhor campanha do estadual, ganhou do Palmeiras, foi melhor que o Palmeiras nos dois jogos, melhor que o Palmeiras foi incompetente na final e o arquirrival ganhou o título, algo que me doeu muito. E ainda tá uma cicatriz de leve que vai virar a chave, se Deus quiser, já pra ir pro Campeonato Brasileiro, tá? Quem da imprensa tá falando sobre uma punição do que aconteceu ali? Quem? Como os torcedores que fizeram uma festa legal, tá tudo certo, como os torcedores entraram com tantos fogos, tantos sinalizadores no campo. E o fogaréu dentro do campo, a imprensa não tá falando isso, gente. A imprensa não tá falando. No lance Palmeiras e São Paulo, voltando pro Palmeiras, foi o maior erro da história do VAR. A imprensa repercutiu isso por 7 dias e 7 noites. Por que vocês não estão falando agora? Vai ter punição pro Sport Clube Corinthians Paulista ou não? Em função do fogaréu, em função do que aconteceu no gramado ali. Foi eles que venceram o jogo ali, que empataram a partida. Foram eles ali, velho. Não tenha dúvida, uma baita responsabilidade, tá? Pô, que isso, cara? Rojão no pé dos jogadores. Não tô vendo ninguém falar, e a gente tem internet pra falar. Você concorda comigo? Compartilha esse vídeo, pô. Compartilha esse vídeo. Tem que chegar pra mais pessoas isso, gente. Não é possível que isso não gere indignação na parte de vocês. Não é possível, cara. Tem que ser punido em algum momento. Jogos sem torcida, sei lá. Tem que ser punido. E não me venha com uma multinha de 50 mil reais, tá?
pra um clube, cara, que tem sei lá quantos e quantos milhões de torcedores, tá? Me saia dessa, por favor. Rapaziada, último assunto desse vídeo é o seguinte, ainda fazendo uma ligação sobre estadual e campeonato brasileiro, só pra gente fechar a conta aqui, tá? Eu queria trazer uma reflexão pra vocês. O campeonato estadual, hoje em dia, nos anos 90, talvez seria diferente, né? O Palmeiras foi campeão paulista 93-94, brasileiro 93-94. A real é que o campeonato paulista hoje não diz muita coisa não, mano. Pra não falar, não diz nada, tá? Qual foi o grande time do Brasil no ano passado? Botafogo. Vocês lembram como foi a campanha do Botafogo no campeonato paulista? Foi pífia. Quem foi o melhor time paulista do ano passado? Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras conseguiu o vice-campeonato brasileiro e tal, e parou longe na Libertadores, na Copa do Brasil. Então até que ponto a gente tem que se mover e achar que a temporada ela vai ser da forma A ou B em função do estadual, rapaziada? Tem que pensar nisso. A gente tem que colocar isso em xeque mesmo, entendeu? O Palmeiras precisa melhorar. Não tô falando do Palmeiras jogando bola, eu tô falando do estadual em si. Ah, mano, o Cortinas ganhou o estadual, tem que ficar de olho. Será que é parâmetro? Né? Será que é parâmetro? Ontem vocês assistiram Flamengo e Internacional? Pelo Campeonato Carioca, rapaziada, eu tava dando Flamengo como campeão brasileiro, tá? Olhando o estadual do Flamengo ali, eu falei, nossa, o Flamengo vai deitar e rolar no Brasil. E é um dos grandes candidatos ao título, o Flamengo. Claro que é, claro que é. Mas não em função do estadual. O Inter é um time que eu acho que vai brigar. Tá? Só que o Inter tem aquela sina lá de sempre ser vice-campeão, de chegar na porta e ser vice-campeão, né? Mas eu acho que o Inter é um time que vai brigar. Então não é que o Flamengo enfrentou ninguém ontem, enfrentou a uma equipe que tá pronta pra brigar na parte de cima. Só que o jogo foi no Maracanã e o Flamengo conseguiu empatar um jogo que tava perdendo, né? O Flamengo não venceu o Internacional dentro de casa. Então a gente precisa entender até que ponto o campeonato estadual tá tudo perdido pro Palmeiras ou tudo ganho pro Flamengo, tá? Não sei se vocês partilham dessa opinião. Tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui, principalmente em função dos dois primeiros assuntos. Eu acho que a imprensa não vai falar sobre isso não e a gente tem que falar, tá bom? Um grande abraço a todos, deixem o like no vídeo, por favor, se identificou com o meu conteúdo, deixa o like, aí vai aparecer um hype, aperta o hype, ajuda muito o trampo, discutam aqui nos comentários, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Grande abraço, mais tarde convido a todos pro pós-jogo e amanhã eu vou sortear 2 produtos oficiais, tá? No Bate-Boca, 21 horas, segunda-feira, 21 horas, vou sortear a camisa número 2 oficial, essa é a 1, né? Eu vou sortear a camisa número 2, a branca, nova, em parceria com a Verde Branco Mania, e vou sortear uma mochila do Palmeiras também pros membros do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, se inscreva aí, tamo junto.